Meus pais querem usar o casamento como uma desculpa para não se separarem. Quando eu tinha apenas 2 anos, meu pai faleceu em um trágico acidente de carro, deixando eu e minha mãe sozinhas. Não muito longe dali, vivia outra família com um pai, uma mãe e uma filha. Infelizmente, a mãe deles faleceu de câncer. Minha mãe encontrou consolo nos braços do pai daquela família e juntos, tiveram um filho. Agora, moro com minha mãe, meu padrasto, minha meia-irmã e meio-irmão. Esta fusão aconteceu quando eu tinha 7 anos e minha meia-irmã, 8. Meus pais já haviam sido casados antes, mas quando decidiram ficar juntos novamente, a questão do casamento não foi muito pensada. Além disso, minha mãe não tinha um emprego estável. Inicialmente, ela se formou como professora de francês, mas problemas vocais a levaram a trabalhar em diversas áreas, como vendas de flores e petróleo. Há alguns anos, decidiu seguir seu sonho de se tornar professora do ensino fundamental, aproveitando sua experiência como professora de francês no ensino médio. Infelizmente, enfrentou desafios acadêmicos que a levaram a abandonar essa jornada. De acordo com ela, uma observação mal-sucedida de suas habilidades de ensino foi o ponto de virada, embora apenas tenhamos ouvido a versão dela da história. No início deste ano letivo, minha mãe decidiu que sua voz estava boa o suficiente para voltar a ensinar. Ela enviou um e-mail para minha antiga escola, agora estou no 1º ano da universidade, e acabou conseguindo um trabalho como professora de francês para alunos do 1º ano. Ela também trabalha ocasionalmente na biblioteca da escola, auxiliando na marcação de faltas. No entanto, seu trabalho não tem sido consistente ao longo dos anos. Por outro lado, meu padrasto é um profissional que calcula a espessura das paredes de edifícios, o que lhe proporciona um emprego estável. Ao longo dos anos, começando quando eu tinha 7 anos e agora, quase com 18, meus pais não têm sido bons em resolver suas diferenças de forma pacífica. Minha mãe tem uma tendência a querer que tudo seja feito do seu jeito, enquanto meu padrasto perde a paciência rapidamente e recorre ao grito, o que leva minha mãe a fazer o mesmo. Admito que, ao longo dos anos, fui cético em relação ao casamento deles. Não apenas porque nossas vidas eram instáveis, mas também porque isso significaria que minha mãe teria que assumir o sobrenome do meu padrasto, deixando-me como o único membro da família com um sobrenome diferente. No verão passado, meus pais decidiram que queriam se casar de qualquer maneira. Meu pai propôs na cozinha, eles me contaram e basicamente disseram que eu teria que aceitar. Além disso, eles sugeriram que a cerimônia ocorresse no dia do meu 18º aniversário, com minha meia-irmã e eu como testemunhas. Eu me opus firmemente a essa ideia. Preferia comemorar meu aniversário com a família do que realizar um casamento naquela data. Eventualmente, após minha recusa, eles concordaram em adiar a cerimônia para uma semana depois. Quanto ao casamento em si, eles planejavam um tema de Natal. A data oficial seria 17 de novembro, seguida por uma festa em 25 de novembro. A justificativa era manter os custos baixos, dada a instabilidade no emprego da minha mãe. No entanto, tanto minha meia-irmã quanto eu alertamos que isso poderia gerar arrependimentos futuros. Uma das amigas da minha mãe, que é lésbica, saiu do armário no verão passado e agora tem uma namorada. Elas planejam morar juntas no próximo ano. A namorada tem um hobby de fotografia, então minha mãe sugeriu que ela tirasse fotos do casamento. No entanto, parece ter havido um mal-entendido sobre a extensão desse serviço. Meus pais não planejavam uma sessão de fotos completa, apenas algumas fotos aqui e ali. No entanto, recentemente, minha mãe expressou frustração sobre a namorada da amiga, alegando que ela é difícil de lidar. Isso resultou em uma discussão acalorada entre meus pais, com meu pai discordando da avaliação de minha mãe e pedindo que ela não enviasse mensagens irritadas para suas amigas. No entanto, as mensagens já haviam sido enviadas, o que intensificou a briga. Eu estava no meu quarto tentando dormir durante esse incidente, que ocorreu por volta das 22 horas, apesar de eu ter que acordar cedo no dia seguinte. Os gritos dos meus pais eram audíveis. Minha irmã ainda estava acordada, então perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela veio me contar. Isso me fez refletir.
Essas brigas não são novidade, elas ocorrem praticamente toda semana e têm ficado cada vez mais intensas, embora não tenham escalado para a violência física. Comecei a sentir que meus pais estão considerando o casamento como uma maneira de estabilizar o relacionamento, evitando assim o divórcio. É semelhante à ideia de algumas pessoas que decidem ter filhos para salvar um casamento. Neste ponto, prefiro que eles considerem o divórcio a passar por isso. No entanto, entendo que o atual trabalho instável de minha mãe pode tornar essa opção difícil. Vale ressaltar que, quase toda vez que brigam, eles acabam culpando a mim ou minha meia-irmã, nunca levando em consideração o impacto emocional em minha irmã de 9 anos. Eles frequentemente argumentam que esse tipo de conflito é normal em qualquer família. Além disso, eles tendem a aplicar punições de forma irracional. No domingo passado, fiquei sozinho em casa e tinha algumas tarefas para fazer, incluindo lavar a roupa e esvaziar a máquina de lavar louça. Embora eu tenha concluído todas essas tarefas, esqueci de verificar se os lençóis estavam vazios antes de colocá-los na secadora. Quando meus pais voltaram para casa por volta das 18 horas, eles começaram a gritar, acusando-me de preguiça e falta de esforço. Minha mãe sugeriu que meu pai confiscasse meu monitor de computador por uma semana, mas argumentei que isso era uma punição desproporcional. Expliquei que havia realizado todas as tarefas e que a omissão de verificar os lençóis na secadora era um erro menor. Se eu não tivesse contestado, minha mãe teria implementado a punição. Ela então perguntou ao meu pai como desmontar meu monitor sem desligá-lo, e ele explicou. Em resumo, meus pais têm brigado frequentemente e parece que desejam se casar para resolver os problemas em seu relacionamento. Eles acreditam que isso estabilizará a situação e evitará um divórcio. No entanto, a frequência e a intensidade das brigas têm me deixado sobrecarregado. Neste momento, gostaria de ouvir as opiniões das pessoas sobre como lidar com essa situação. É essa dinâmica normal? Estou reagindo de maneira exagerada? Como posso continuar a enfrentar essa situação? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários.